Refletindo com a Bíblia, terça-feira, 13 de maio de 2025. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e a luz do Espírito Santo ilumina nossa mente para que a gente possa viver esse momento de escuta da palavra. Que o Espírito Santo venha nos conduzir sobre a sua luz, despejando sobre nós os vossos dons, os dons da ciência, os dons da sabedoria e os dons do discernimento, para que a gente possa então viver este momento de ouvir a palavra, de poder interpretá-la, de poder também praticar. Vamos então juntos viver esse momento com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vai estar no Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil, onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrar pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, aqui Jesus, ele nos ensina como viver nos dias de hoje. Jesus, ele está ensinando para aquele povo daquela época também a mesma coisa do que ele ensina para nós hoje. Jesus, ele usa uma outra linguagem, uma linguagem aonde eles poderiam entender. Então, nos dias de hoje, a gente pode então entender e compreender que Jesus, ele está falando, dali do redil, que são os currais, e a gente conhece curral. O curral, ele serve para então ali acolher tanto as ovelhas, naquele tempo que ficava em pasto, não era cercado, então ficavam ali o pastor cuidando para que os lobos não vinham comer as suas ovelhas, não vinham ali então acontecer esse tipo de coisas. Então à noite ele trazia, colocava no curral por um momento de segurança, por estar seguro. Então, Jesus, ele vai mostrar para nós que este lugar, aonde a gente se torna seguro, aonde a gente se torna ali unidos, é no templo. É no templo sagrado, quando a gente está louvando e bendizendo a Deus, fazendo as nossas orações comunitárias. E esses templos, naquele tempo de Jesus, era as sinagogas, era o templo de Salomão.
aonde Jesus ele ia, e quando Jesus chegava ali, a porta abria. Então esse abrir da porta é o próprio Espírito Santo que vem a conduzir aquele momento, aquele povo, que ia reunir aquele povo. Aonde Jesus também ele vai falando que quando ele pregava, que quando ele prega, que quando a sua palavra é colocada de uma maneira esclarecedora que todos entendem, todos então começam a crer nele. Todos então começam a viver aquele momento, viver aquela palavra. E pode ver que aonde Jesus ele ia, multidão ia ao seu encontro, iam atrás dele. Então a gente podemos ter então essa noção de que Jesus está falando dele, está falando do Evangelho, está falando como ele protege ali o seu povo. E essa proteção que nós temos está em nome de Jesus. Ele é o que cuida, o que zela e o que nos dá a vida, vida em abundância. Ele é o bom pastor. E aí então as pessoas começaram a não entender, né? E ele então continua. Então ele vai dizer também para aquele povo e para o povo de hoje que ele também deixa as pessoas para seguir, para continuar, dar continuidade o seu pastoreio. E esse pastoreio vem passando de pastor para pastores. Mas é preciso então passar por ele, porque ele é a porta. Podemos entrar e sair e voltar novamente e então ter o nosso perdão. Quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente sai da igreja, a gente volta novamente, a gente se converte, então a gente volta para ele e encontra salvação. Jesus ele vai dizer também que quem veio antes dele, né, são ladrões. E esse ladrão e assaltante que só quer roubar, matar, é o próprio inimigo, o diabo. Ele veio antes de Jesus, né? Houve a rebelião no céu, ele foi expulso do céu e ele desceu antes de Jesus. E as pessoas têm a tendência de não crer em Jesus, de não voltar-se para ele. Mas também tem os falsos pastores que nós encontramos e nós conhecemos nos dias de hoje. Quantos pastores aí se envolvem como ladrões, que vêm pregar o evangelho que não passa pela porta. Passar pela porta é passar por Jesus Cristo, passar pelo conhecimento o que Jesus ele ensina. E aí a gente vai tendo essa compreensão. Jesus ele ensinava para todos. Jesus ele acolhia todos. E aí a gente vê alguns pastores, tanto na Igreja Católica como em outras igrejas, né? E o próprio Jesus ele vai dizer que nós, ovelhas, conhecemos os pastores da igreja, da nossa igreja. Na Igreja Católica são os padres, os bispos e também o Papa. O Papa é um que vai coordenar todo ali as outras ovelhas, né? Que vai dar ali um conhecer de Jesus para então todos seguir e todos passar pela porta para poder pregar o evangelho, para poder ensinar. Mas mesmo assim, há os maus pastores, que há outras ideologias, né, que acabam seguindo dentro da igreja. Os maus pastores são aqueles que não acolhem a todos.
deixa alguns de fora. E então repudia a essa pessoa por causa do seu pecado. Os judeus também repudiou os próprios judeus que também viviam de uma maneira consciente em Cristo Jesus. Ele repudiava os publicanos, os cobradores de impostos, não aceitava a prostituta, e eles não aceitavam um outro povo chamado de, como que eu posso aqui colocar, eu já vou colocar a palavra então logo certa, os samaritanos. Os samaritanos eram judeus que dividiram depois do rei Salomão, que o rei Salomão foi um rei muito sábio, um rei que governou com sabedoria, mas ele também desviou. Ele depois se tornou um ladrão, que depois dividiu ali as ovelhas, que depois ele fez com que essa divisão chegasse ao povo. Então, os maus pastores é desse jeito, se divide, acaba trazendo discórdia, mas o bom pastor não. O bom pastor, ele vem para salvar. Por isso que Jesus está falando, quem veio antes dele são ladrões. E aconteceu aí, já neste início de governo, aliás, de governo não, do reinado de Salomão. Daí para frente houve muitos reis que fizeram coisas absurdas, que governou para si e também desviou as pessoas, e também conseguiu levar o povo às ruínas. Então, se a gente puder ver também o rei Manassés, mesmo foi um deles, que profanou muito o templo do Senhor. Tem também Acaz, que perseguiu os reis na época do profeta Elias. Então, assim, são muitos de lá para cá que acabaram desviando a sua conduta e não olhando para o povo de Deus, o povo escolhido. Então, por isso que Jesus ele vai mostrando aí esse caminho de ladrões que veio antes dele. Ele veio para que pudessem organizar novamente um pastoreio. Ele veio para pastorear. Ele veio para entregar a vida pelas ovelhas. Ele veio para construir um redil forte, um redil seguro, que é a nossa fé, que é a nossa esperança nele. E então, nos dias de hoje também, tem muitos maus pastores aí. Pessoas que não aceitam outra pessoa, não aceitam amizade com outra pessoa porque ela é uma pecadora ou vive em um pecado mortal. Eu não posso ser inimigo dessas pessoas. Eu tenho que acolher essas pessoas. Eu não posso acolher o pecado. Eu não posso incentivá-la a viver no pecado. Mas eu jamais posso excluir. Porque Jesus, ele não excluiu. Jesus, ele chamou até mesmo um Levi, que era pecador. Levi, que era ali cobrador de impostos. E Levi seguiu ele. Levi foi um discípulo chamado Mateus, o evangelista. Então a gente pode ver como Jesus é a porta, como Jesus ensina a gente chegar até as pessoas. Ele também foi ao encontro da prostituta, aliás, levaram a prostituta até ele para ser apedrejada. E o que ele disse? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém a apedrejaram. E essa prostituta foi a única e a primeira que viu Jesus
ressuscitado. Ele não veio e não se mostrou para nenhum outro dos seus discípulos que ali seguiu, dos homens, mas sim se mostrou para ela, Maria Madalena. Então a gente pode, tendo essa compreensão da porta, do que Jesus vai ensinar para nós, daqueles que quer ser o bom pastor. Daqueles que quer ser o bom pastor, tem que mostrar a presença de Deus, o amor de Deus para todos e ali em harmonia, em união, em acolhimento do pecador e não do pecado. Que a graça de Deus, ela venha estabelecer sobre nós e venha nos conduzir para uma vida melhor, uma vida em Cristo. Que a gente possa compreender a palavra de Deus e que a gente possa buscar a verdade, mesmo nos maus pastores. No mau pastor da Igreja Católica, que são os padres, a gente pode então ter um seguimento ao Papa, às doutrinas da Igreja, né? E a gente, mesmo ele sendo um mau pastor, ele tem ali uma missão, né? De arrebanhar, de pregar a palavra de Deus e de levar suas ovelhas à salvação. Então oremos por esses maus pastores, tanto da Igreja Católica também como de outras religiões, para que esses maus pastores possam passar pela porta que é Jesus, e possas viver um momento em que Saulo de Tarso viveu e transformou em Paulo de Tarso, um pregador excelente, um evangelizador tremendo da igreja, que foi um dos pilares à conversão dos pecadores, que ele foi o encontro para que aqueles pecadores se tornassem cristãos. Aqueles que não conhecia começassem a conhecer, começassem a viver. Até mesmo dentro da prisão, ele convertia as pessoas com as suas cartas. E que essa paz, e que essa porta que a gente encontra só em Jesus, a gente possa também orar e pedir para Ele, para que Ele também nos conduza do mesmo jeito que Ele vem conduzindo os pregadores, os bons pastores, para que leve as ovelhas a ter esse encontro com Ele. Que nós possamos ser ponte que leva as pessoas até Deus e que traz Deus até as pessoas. Esse é o bom pastor que Jesus quer que nós sejamos, porque Ele é o bom pastor por excelência. Que a graça de Deus venha sobre nós. Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para que a gente possa chegar a mais pessoas. Se você também deseja comentar, possa fazer o seu comentário e a gente vai estar lendo com carinho e podemos até responder os seus comentários com carinho, com amor e com essa dedicação que Deus nos dá no acolhimento.